Esse episódio é um oferecimento da agência de marketing L Faria. Oi, 20, meu nome é Bia Félix e esse é o 20 e Poucos Podcast. Não importa se você está começando sua carreira, querendo fazer novas amizades ou querendo se sentir bem consigo mesma, a gente está aqui para ajudar você a navegar pelos altos e baixos dos seus 20 e poucos. Hoje eu tô aqui para falar de um tema que eu acho que resume totalmente 20 e poucos. Se você quer entender melhor tudo que está acontecendo nessa fase da vida e talvez não tenha tido tempo de ouvir todos os episódios ainda, eu acho que esse é aquele que você precisa ouvir, porque só esse vai fazer diferença na sua vida. Hoje a convidada que está aqui com a gente é a Serena da Mata, que é psicóloga, existencialista vivencial e forense. Serena é uma psicóloga que foge dos estereótipos tradicionais da profissão. Por isso, ela é a pessoa perfeita para a gente falar sobre o tema que permeia os 20 e poucos, que é a crise existencial dos 20 e poucos anos e a busca pelas nossas verdadeiras identidades. Quem nós somos e para onde nós vamos. Brincadeira, essa parte não. Oi, Serena. Bem-vinda ao 20 e Poucos Podcast. Oiê, tudo bem? Tudo bem. Pra gente começar, eu queria te pedir um pouco para contar a história de como você chegou até a sua carreira de psicologia. Como que você tomou essa decisão? Gente, foi totalmente aleatório. Sempre que eu conto, na verdade, sempre que me perguntam, eu sinto que rola uma expectativa do tipo, ela super sabia que era isso que ela ia fazer, mas eu não fazia a menor ideia. Eu sabia a universidade que eu ia fazer, porque era a faculdade que meu avô dava aula, e eu sabia que eu não faria exatas em hipótese alguma. Acho que no ensino médio, assim, todo mundo sabe mais ou menos o não, sabe? E quando eu fui fazer a prova, a segunda fase da prova, eu tinha que, de fato, escolher um curso. E eu fui por eliminação, vamos dizer assim. Só que quando eu vi o curso de psicologia, eu pensei, acho que não seria tão ruim um pouco essa coisa da mente. E eu fui tão despreparada que eu não fazia muita ideia de como seria a graduação em si, as disciplinas que eu estudaria, enfim. Eu falo que foi um tiro no escuro que deu certo, porque eu tive muitos amigos que foram aleatoriamente e largaram no meio. Tive outros que sabiam que queriam e largaram no meio também. Eu fui descobrindo a graduação ao mesmo tempo que eu ia me descobrindo. Hoje, quando eu oriento alunos ou pessoas que estão, sei lá, procurando uma graduação ou querem fazer a graduação de psicologia, eu já tenho um mapa legal para dar para eles, porque foi, de fato, a descoberta que eu fiz. Mas é basicamente isso. Eu me identifiquei ao longo do curso e foi aleatório. Adorei. Sim. Já começa meio assim, já começa né? meio perdido. Quebrando na crise, exato. Crise dos 20, né? Não, eu tinha uma urgência. Minha irmã era super, super dedicada e eu era zero na escola. E aí eu tinha aquela pressão do tipo, se ela entrar, eu tenho que entrar. Tanto é que ela entrou nova, com 16, assim. A gente entrou no mesmo ano. E aí eu fiquei... Vocês são gêmeos? Não. Nós somos... A gente tem uma diferença pequena, assim, de 1 ano e pouco. Só que... A minha mãe falava, se você passar, minha filha, vai, pra minha irmã, no caso. E aí eu fiquei, cara, se essa garota crânio entrar no segundo ano, eu tenho que ir pra algum lugar, entendeu? Então acho que isso foi um pouco de uma inércia, assim, de uma motivação pra eu ir em busca de um curso, mas eu não fui especificamente pra isso. Deu bom, mas não foi. Mas, assim, como você falou, você é uma psicóloga fora dos estereótipos, né? Você é muito autêntica, é uma Betty. Yes, I'm a Betty. E eu queria te perguntar se você já lidou com problemas, já teve problemas em relação a isso, assim, já sentiu uma pressão para se encaixar nos padrões, ou isso nunca aconteceu? Sim, fato, acontece até hoje muito, e eu acredito que vai acontecer por um bom tempo, ainda mais agora que a psicologia em si está sendo muito falada e descoberta. É um estudo muito novo, né? A gente tem o quê? 60, 70 anos agora, assim. Então, de fato, ao longo de toda a minha trajetória, eu passei por várias situações que me fizeram... Exemplo, na faculdade. Eu chegava e falava o curso pros calouros, ou então ia pra vila e falava, tipo, o que você faz? Você é de comunicação? E eu ficava... Não, eu sou de psicologia. E aí eles ficavam, nossa, mas você tinha que fazer jornalismo. E eu ficava... Será que eu devia? Eu me perguntei muitas vezes, eu falava, tudo bem, eu sou comunicativa, eu sou extrovertida, eu sou super elaborada, será que eu devia sair desse curso e ir, sei lá, para um design? E aí fez parte do meu processo de enrijecimento da minha personalidade, do autoconhecimento. Eu fazia terapia já nessa época.
Então, todos esses questionamentos, ao invés de me fragilizarem, Fortaleceram. Me deixaram mais segura ao longo do tempo. Eu dei espaço para que eles existissem. Então, quando alguém perguntava, você não faz jornalismo? Então, você não pensa em fazer comunicação? Eu me questionava, sabe? Eu falava, eu gosto do curso de psicologia? Poxa, eu gosto. Eu quero fazer comunicação? Não quero fazer comunicação. Então, isso, na verdade, foi me dando mais liberdade de questionamento, de elaboração, de pensar mesmo se fazia sentido ou não, sabe? Eu não recebi aquilo como um abafado. Mas tiveram momentos que foram bem difíceis, assim, sei lá, para fazer o estudo de psicologia aplicada. Os professores tinham muito preconceito, porque eu era zero o estereótipo da psicóloga. Eu tive pouquíssimos amigos, eu tenho, sei lá, 2 amigos da faculdade. Eu não troquei com ninguém. Foi uma graduação bem solitária, assim. Acho que isso é outro tabu que as pessoas não falam, né? O momento da faculdade não ser aquele momento que a gente vê nos filmes, a galera se reunindo, tipo, você ter sua tribo. O que acontece muitas das vezes que é uma das coisas, acho que é da crise dos 20 e poucos, é isso de você se sentir solitário nesse momento e ter que trilhar o seu próprio caminho. Mas acho que isso, por outro lado, também te leva para uma jornada de autoconhecimento, às vezes até antes do que as pessoas que encontram sua tribo nesse momento, Sim. assim. Uma jornada mais profunda, né? Com certeza, com certeza. Claro que naquela época doeu muito, assim. E eu acredito que vai doer. E tem que doer, sabe? Isso é o desejo de evitar a dor, de passar por aquilo de maneira menos dolorosa, vamos dizer assim, é quase que uma utopia. Porque você precisa do estresse, do atrito, sabe? Pra fazer algum movimento. É tipo acender uma fogueira, sabe? Uma hora aquele atrito vai aquecer a ponto de vir um fogaréu. Tudo bem que criaram pólvora, enfim, gente. Não levem isso em consideração. Estou fazendo uma analogia. Mas, de fato, a gente precisa. Então, naquela época, aí entra a rede de apoio, né? Que é fundamental nessa crise. Porque se você não tem o apoio... Não, até dos antigos amigos, né? Dos amigos que você cultivou até aquele momento, que são provavelmente os amigos de infância, da adolescência. Eles são importantes nesse momento, por mais que eles estejam muitas das vezes trilhando caminhos diferentes. Sim. E essa coisa da rede... É porque eu acredito que na crise dos 20, uma coisa que... Um conflito que a gente vive muito é essa diferença entre ensinar e corrigir, sabe? Então, quando você parte do princípio que você está ensinando alguém alguma coisa, seja você um adulto, seja você uma amiga próxima que quer demonstrar para sua parceira, para sua amiga, sei lá, alguma coisa que você aprendeu ou que ela poderia fazer. É uma linha muito tênue entre eu tô te ensinando algo e eu tô te corrigindo. E a ideia de estar sendo sempre corrigido, que é o que a sociedade impõe sobre o jovem, pseudo-adulto, recém-adulto, é de que eu tô presumidamente fazendo alguma coisa errada. Então eu não me sinto segura de escolher, sabe? Porque a todo momento eu penso, tá, mas e se eu não estiver fazendo certo? Alguém vai vir me corrigir. E ser corrigido, além de ser um porre, dói muito. Nessa fase, então, dói mais ainda, porque você sai desse lugar subjetivo, legal, saudável e seguro do aprendizado e fica naquela tensão louca do... A qualquer momento eu posso estar fazendo a maior burrada da minha vida. Será que o tempo vai voltar? Não vai voltar? É a única oportunidade que eu tenho, é a única chance que eu tenho. Um dia errado, né? É um dia que não tem correção. E aí você entra em contato com as angústias. Então, pelo menos a experiência que eu tive foi bem, assim, boa. Porque eu não me sentia o tempo todo na necessidade de ser corrigida ou de corrigir alguma coisa. Mas era um aprendizado cotidiano. Isso com certeza é um autoconhecimento muito diferenciado aí que você teve nessa época, porque eu acho que a maioria das pessoas ainda tá, tipo, perdida e se culpando, né? Por estar passando por isso, e não aceitando a jornada, aceitando o processo. Mas aproveitando que a gente tá falando desse assunto, eu queria te pedir para explicar, assim, para as pessoas que estão ouvindo e talvez não tenham muito claro na mente o que seja a crise dos 20, no que ela se conceitua, assim, como a gente pode definir esse momento da vida. Sim. Eu vou tentar ser breve. Eu nunca consigo, tô brincando. Mas, de fato, a crise dos 20, ela não necessariamente... Tá, vamos por parte.
todos nós vamos viver crises existenciais independente da idade, né? Independente da fase que você tá. Agora, a crise dos 20, ela é muito marcada já de início por uma questão mais neurológica, vamos dizer assim. O seu cérebro ainda está terminando de se formar, de se desenvolver. Rolou uma onda no TikTok de que era até os 25. Eu ia perguntar isso. Eu estudei até os 21. Então eu vou falar conforme o que eu aprendi. Tá. Então o meu já tá desenvolvido. Não, rolou um exagero aí nos 25, mas... É o negócio de córtex pré-frontal. o pré-frontal, que é onde você canaliza todos os seus movimentos impulsivos, entende? Então, após os 21, teoricamente, o que você faz já não é mais um impulso inconsequente. Aí vem a culpa. Então, e aí, até antes dos 21, assim, a gente ainda consegue releva. Foi só um impulso, um movimento equivocado. Ou ainda é adolescente, né? Ainda encaixa, né? Mas tem esse salto, e a gente fala até hoje de um termo que é muito recente, chamado... Ai, caraca, eu esqueci agora, mas é alguma coisa adulta... Ai, esse termo é tão novo, eu sou velha, mas é adultecimento emergencial, se eu não me engano. A gente pode Google e vai estar lá. Mas é sobre esse elástico que a gente está criando agora, de considerar que você não sai da adolescência imediatamente para a vida adulta, que é justamente onde a gente enquadra essa faixa etária dos 20, 25, assim. Claro que os estudos são muito recentes, mas com base nessa geração atual, a gente consegue perceber. A crise dos 20 é justamente isso. Não deu tempo ainda para o seu cérebro entrar em harmonia com toda a demanda psíquica e subjetiva que a gente acaba sendo estimulado o tempo todo, principalmente hoje, porque a gente tem muito do virtual e da internet e desse mundo um pouco surreal, assim, no sentido literal da palavra. Então, a crise dos 20, ela vem com esses manifestos. Eu me sinto insegura em tomar uma decisão, eu não me vejo totalmente emancipada financeiramente, eu não me vejo emancipada das crenças ou das expectativas alheias a mim. Elas podem vir dos seus pais, com quem você conviveu, de alguma figura que tenha sido muito importante. Exemplo, passei a minha vida inteira fazendo aula de piano, minha professora tem uma expectativa enorme que eu me torne uma pianista e de repente eu fico... Não quero. Como eu vou partir o coração dessa pessoa, né? Então, a crise dos 20, ela vem desse lugar e principalmente também dessa coisa do... Ok, fiz 18 anos, eu sou uma pseudo-adulta, mas eu não me sinto adulta. Eu me sinto meio baby girl ainda, ou então meio menina, meio menino, enfim, uma coisa mais romanticamente infantilizada. Eu acredito que é possível transitar por esses lugares, mas encontrar racionalidade como ferramenta talvez seja o grande desafio. E aí vem a ideia da crise. Entendi. É bem complicado. Eu acredito que é complexo, mas não necessariamente tão complicado. Não precisa ser inflamado. Sim. Mas você falou um negócio do celular que me chamou muita atenção, porque acho que uma coisa que nossa geração Z e tal... Fica muito assim, como se só a gente vivesse isso. E a verdade é que nossos pais, nossos avós, não sei o quê, eles também passaram por isso. E eles passam pelas crises. Tem a crise da meia-idade, que é super famosa, não sei o quê. Isso sempre existiu. Só que, como você falou agora, a gente tem o celular, que leva a comparação nas redes sociais ali a todo tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente se compara muito com as gerações anteriores no sentido de que, quando elas tinham 20 e poucos, elas já estavam conquistando coisas. Elas já estavam com carro, com filhos, com casa própria. Chegando nos 30, então, era o negócio dos 30, a idade do sucesso. Que, de repente, 30. Quero ter 30 anos. Nossa. E aí, isso gerou acho que a mídia, né, gerou, assim, uma ideia falsa da gente de que a gente precisava ter tudo isso até os 30 anos. De que forma você acha que essa comparação com as gerações anteriores prejudica a gente? Para início de conversa, eu detesto comparação. Eu brinco com os meus... eu brinco com os meus pacientes. Às vezes eles começam a se comparar, eu falo, tá proibido. Ou se compara para bem, melhor, e aí fica todo mundo achando estranho. Porque é curioso isso. Porque se eu digo assim, isso daqui é legal, mas comparado ao meu, o meu é melhor, eu virei uma pessoa soberba. Eu não sou uma mulher segura por achar que o meu é melhor. Você não pode As pessoas vão pensar, nossa, essa garota sem noção. Mas
realmente. Então, eu brinco com os meus pacientes que a ideia da comparação ela é muito complicada. Por quê? Primeiro, para ser uma comparação saudável, ela precisa ser linear. Quando eu comparo gerações, eu estou comparando uma série de fragmentos que eu não levo em consideração. Então, assim, nossos pais, de fato, né, de uma geração anterior, 2 talvez até atrás, muitos não tinham a opção da escolha para início de conversa, né? Muitas mulheres, inclusive, nunca pararam para pensar quero ser mãe ou não. Sim. Hoje a gente vê uma série de mulheres passando por crises existenciais profundas porque elas ficam, porque se eu não for mãe agora, opção, né? E o fato de virar uma opção é uma coisa boa, que a gente não para pra refletir. Exato. E aí eu acho importante já até 100% desmistificar também essa coisa de você endemonizar crises. Porque crises, elas podem ser positivas pro momento que você tá, quando você souber viver aquela crise de maneira segura e saudável. Porque ela tá te mandando uma mensagem, ela tá demonstrando um momento da sua vida em que talvez você precise ressignificar as ferramentas. E aí, quando a gente compara com as gerações anteriores, ou então, sei lá, com os meus pais, ou com a ideia que eu tenho do que eles viveram lá atrás, é legal eu pensar quais ferramentas eles tiveram acesso que eu não tô tendo hoje. Por exemplo, se eu fico muito tempo presa nesse lugar pouco emancipado, eu não aprendo a ser resiliente, eu não aprendo a ser uma pessoa de fato, talvez corajosa. Eu sempre falo isso. Cadê as outras características fundamentais para você passar por uma crise? Né? Eu sou organizada, eu sou corajosa, eu sou destemida. Isso serve para os homens também, mas enfim. Só tem mulher aqui, então. Mas... Tchau, homens. Ralem, tô brincando. Escutem. É melhor escutar. É importante para vocês. Então, eu acredito que comparar é muito prejudicial 100%. Até porque eu acredito que essa geração anterior talvez não tenha, de fato, vivido a crise 100%. Eu acredito que essa crise dos 20 seja muito mais inflamada hoje do que lá atrás. Até porque lá atrás tinha toda essa coisa do... Eu tenho tempo para viver uma crise. E aí é muito curioso, porque na clínica eu vejo isso. Adultos hoje, de 40, 50 anos, vivendo crises acumuladas, entendeu? Porque eles não tinham porque tempo. Eles não pararam para entender o que era aquele processo. É curioso isso. A nossa geração vive mais a crise, assim. Mas eu acho que é isso que você falou, das opções. Hoje em dia a gente tem muito mais opção do que eles tinham antigamente. Antigamente era o caminho que todo mundo trilhava, as mulheres trilhavam e os homens outros. E era aquilo, assim, e dava certo, porque a economia era outra e tal. Então, tipo, você podia com o seu salário lá, que hoje, não vou citar profissões porque tretas, mas, tipo, com o seu salário lá, você conseguia comprar uma casa. Quando que a gente consegue comprar uma casa com um salário, tipo, uma pessoa assalariada? Comprar uma casa nos 20 e poucos? É uma coisa muito difícil hoje. Mas antes era possível pra muita gente. Então, isso é uma coisa geracional que mudou e que a gente não leva em consideração na hora de se comparar. Mas acho que é isso que você falou exatamente de... A gente tem muita opção e a gente precisa reconhecer que isso é uma coisa boa, ter muitas opções. Porque a gente tem agora o direito da escolha, né? É, a opção de escolher. Sempre que a gente se pegar numa situação de comparação exacerbada, é bom você entender se é possível comparar de maneira linear o que você está comparando. Por exemplo, eu me comparo, sei lá, eu tenho 28 anos e de repente eu tô me comparando com uma artista que viralizou e ficou milionária da noite pro dia. Eu tô no mesmo lugar linear que ela de comparação? Claro que não. Então, por quê? E aí eu começo a detalhar e aquilo foge do meu lugar racional de comparação, porque não faz sentido, entendeu? Ela viralizou um vídeo e ela ganhou, sei lá, milhões e qual é a minha jornada? E aí vai pra pauta 1, que é aquela coisa do autoconhecimento, sabe? Então, sem contar, levar em consideração sempre o cultural, porque o cultural faz muita diferença. Se você vai, por exemplo, sei lá, famílias americanas. Eu tenho vários pacientes nos Estados Unidos e eu vejo essa diferença evidenciada, assim. Muito. Eles são emancipados e aí entra a questão do financeiro, a questão, né, enfim. Não, e tem o negócio deles saírem de casa para ir pra faculdade, então já acontece um movimento natural aí. E o poder de compra é muito diferente, né? Então, eles estão vivendo vidas muito diferentes nos 20 e poucos do que a gente está vivendo aqui. A questão da comparação também ela é curiosa porque, exemplo, na geração anterior, era super romantizado a coisa do vou dar uma casa pros meus filhos quando eles casarem. E hoje a gente fica, casar quando, amor? Não, eu vou casar agora, essa hora?
né? Aham. Então, como assim meus pais vão me dar uma... Sim, tipo... Eu vou ganhar o quê dos meus pais? E existe esse conflito interno, porque uma crise, ela é composta de conflitos internos, né? Verdade. São muitos caminhos, mas Muitas a comparação, nuances. desde que seja linear, ok. Se não for linear, já é um pouco de uma inflamação descontrolada. E se você parar realmente para analisar a comparação e ver se ela é linear, em 99% dos casos não vai ser, Não né? vai ser. Então, assim, ou seja, não se compare. Não, exato. Tipo, mas você acha justo a gente se comparar com as nossas versões anteriores? Isso é Sim, uma coisa que você encoraja? sim. Tem um outro lado aí. Eu gosto da ideia de comparação quando você está disposto a entender que o motivo pelo qual você está se comparando pode ser devindo de um lugar que te incomoda. Uhum. Que você queira melhorar. Né? Exato. Ou de algo que falte em você. Então, assim, se comparar com as suas versões anteriores. Sim, mas eu sinto que pode ser mais cruel do que saudável e seguro. Até porque a sua versão anterior, ela tinha muito menos do que você tem hoje. Sim. Então não é muito sensato, talvez, se colocar nesse lugar. Mas a coisa do eu vou me comparar com alguém e eu tô no meio dessa crise dos 20 e a comparação tá vindo de maneira muito frequente, ela pede muita coragem pra você olhar e pensar assim, o que me falta? Por que eu me comparo tanto? E eu sinto que a geração de hoje, ela evita muito conflitos, desconfortos e atritos. Total. E isso é impossível de ser evitado. Eu sinto muito, assim, é pra acabar com o sonho de todo mundo, mas você vai viver o conflito, você vai viver o desconforto. E quando você se compara, por exemplo, eu me comparo com uma menina da minha sala, da faculdade, que entrega todos os trabalhos em dia, tira uma nota muito boa, ela tá super dedicada e amando o curso. E aí eu sempre peço para as pessoas se perguntarem, você sabe o que compõe o seu curso? Você lê a sua ementa com calma? Você conhece o professor que vai te dar aula? Você tem interesse em entender quem é a banca que vai analisar a sua monografia, o seu TCC? Porque tudo isso passa batido. E aí eu fico assim, não. É óbvio que você vai se comparar e se sentir frustrado, sim, entendeu? Você está pulando etapas de uma coisa que pode, na verdade, te fazer bem. Sim, então, essa crise, ela pode ser evitada também quando você tem mais atenção. Serena, você fala muito de autenticidade. Acho que não só quando você comunica o seu trabalho, mas também nas redes sociais, quando você fala da gente cultivar isso na gente. Mas acho que uma coisa que acontece muito na crise é a gente tá buscando essa versão que nós somos, quem nós somos de verdade, mas a gente não sabe. E às vezes a gente não tem certeza sobre a personalidade que a gente assumiu naquele momento. A gente não está satisfeito com quem nós somos. Quais são algumas práticas que você diria que auxiliam nesse processo de autoconhecimento, sem falar em terapia? Que é óbvio. Óbvio. Mas terapia também gosto de desmistificar, tá? Terapia. Vou até dar uma prévia. Fale. Terapia é para quem quer. Precisar, muita gente vai precisar, mas você tem que querer muito. A terapia, ela não é uma troca de ideia com conselhos mirabolantes e técnicas incríveis que descobriram a partir da metodologia que davam certo. Você tem que estar muito disposto. Então, assim, de fato, é muito legal fazer terapia numa crise, numa busca, sei lá, num mergulho do autoconhecimento, mas não é... Você tem que tomar na dose certa, sabe? Então é bem legal também, porque eu sinto que tem muita gente que fica assim, mas eu não consigo fazer. Então, faça a digestão da ideia de que você precisa disso como uma saída ou como uma válvula. Porque não é só precisar ou ter todos os indícios de que você vai fazer. Mas, essa pergunta, ela me leva para um lugar que é mais da minha experiência própria e com a clínica fez muito sentido ao longo do tempo. Porque é legal a gente entender que você vai mudar muito ao longo do tempo, mas vão existir lugares que são seguros e eles não precisam mudar. Então, eu sinto que hoje, até essa quantidade de informação que a gente recebe do telefone vem te trazendo uma manada de informações, assim, seja do estilo de roupa, seja sobre moda, seja sobre música, e você não é tão fiel a você mesmo, e isso é muito perigoso, porque no trabalho da psicoterapia a gente percebe que eu tenho muito medo do outro quando eu tenho muito medo de mim. Exemplo,
Tenho muito medo de ser traída. Por quê? Muito provavelmente porque eu não me sinto segura de não trair aquela pessoa. Uhum. Tem algumas leituras, assim, na psicologia que falam o seguinte: você só tem medo do que é possivelmente real e pode ser real na sua mente. Então, assim, a gente precisa refletir muito sobre isso quando o assunto Vai ter é bom, né? Então, quando eu, por exemplo, estava em busca da minha autenticidade, eu pensava, a primeira coisa que eu preciso me assegurar é de que eu estou em um lugar livre para ser. E quando eu estava numa roda de amigos ou com pessoas que muitas vezes estavam me reprimindo ou fazendo com que eu me sentisse desconfortável, eu não tentava necessariamente me encaixar. Claro que eu tentei em vários momentos da minha vida. Eu super amava essa vibe de bad bitch, unhas grandes e etc. Mas o meu bando de amigas, quando eu era nova, era super roots. Violão, tricô, entendeu? Pedras de quartzo. E eu pensei, vou encher meu quarto de pedras. Coisa bem taquateada. Vou viajar pra Bahia, exato. Vou viajar pra Bahia, fiz um dread e depois eu pensei, cara, isso não tem nada a ver comigo. Mas você tentou, você se permitiu. Claro, que tolice. Mas quando você é novo, você faz a tolice. Você vive a tolice. Mas me doeu muito porque eu entendi que eu não fui fiel a mim. Então, isso é muito legal quando você vai adultecer. Na crise dos 20 é muito legal você exercitar isso. Gente, eu tenho 9 anos de terapia, tá? Vamos levar isso em consideração. Porque eu sempre fui muito assídua. Sempre fiz. Desde não é tão fácil, né? 8, não, sei lá, menos. 7 anos de idade. É bom que as pessoas saibam que não é tão fácil, não é da noite pro dia. Não é tão rápido. Exato, não é imediato. Mas quando eu entendi que eu não tinha sido fiel a mim, e essa coisa na crise dos 20 faz muita diferença, por que faz diferença? Porque quando você tá adultecendo e você vai se emancipar e cortar esse cordão umbilical, você precisa ser um lugar seguro para você. Você precisa da lealdade e da fidelidade consigo mesma, como quem não vai soltar sua própria mão, entendeu? Sim. Então eu pensava, já que eu vou ser uma bad bitch, eu tenho que ser uma bad bitch até sozinha. Se não me aceitarem, ferrou. Eu vou ter que continuar tranquila. E isso foi em todos os aspectos. Na faculdade, quando eu via todas as minhas amigas usando a paleta nude. Foi quando eu saía pra um rolê com a minha galera e, por exemplo, vários rapazes não chegavam em mim porque eu assustava ou porque eu era muito... E aí eu ficava, gente, será que eu vou ter que, sei lá, me comprimir? Então, eles que lutem. Ou então eu que vá para pessoas que de fato se interessem e se sintam tão seguras quanto do meu lado. Então isso tudo vai falando sobre. E calma, uma pausa. A pergunta era do autoconhecimento. Quais são as práticas? Essas práticas, que você acha que são principais? Perfeito. E outra coisa que faz muita diferença é você questionar o lugar que você tá e como você quer estar ali. Porque quando você se pergunta como você quer estar ali, você é um pouco obrigado a pensar no que você tem dentro de você ou na sua bagagem para chegar naquele lugar e ser vista daquela forma, entendeu? Então, exemplo, eu quero estar num grupo onde as pessoas me respeitam, mas o que eu sei sobre respeito comigo mesmo, entende? Quais são os meus limites para que eu entenda que aquela pessoa me desrespeitou? Às vezes eu não faço nem ideia. E aí, quando eu sou invadida, eu enlouqueço e sofro muito de fato, porque você foi. E eu não sei o porquê. Então, nessa jornada do autoconhecimento, é legal você. Nossa! E a mais importante de todas, precisa ser espontâneo. É isso que muitas vezes piora e agrava mais ainda a crise dos 20, porque não é espontâneo. Eu saio do ensino médio com zero espontaneidade. Alguém chega e diz assim, e aí, meu amor, o que você vai fazer da sua vida? Alguma coisa você tem que fazer. E aí eu vou para qualquer curso. Não porque eu genuinamente senti interesse, mas porque tá todo mundo indo. Aí a gente volta para aquele conflito anterior. O bando, ele te leva para um lugar legal ou ele te afasta de você mesmo? Ser de um grupo, de um coletivo, né? Estar rodeado sempre de pessoas, te aproxima do seu lugar de autoconhecimento ou te afasta. E aí é quando a solidão não precisa ser a solidão e pode ser sentida como um lugar de solitude, entendeu? Sim. Uma coisa vai levando a outra. E uma coisa que também achei muito legal que você falou, que a gente fala muito sobre querer estar nos lugares, mas essa posição de como você quer estar é uma coisa pouco falada e que importa muito, muito, né? Muito, 100%, assim, sem tirar nem pôr. Tem perguntas que são... Nossa, vou trazer outra questão que é muito boa também, quer dizer, eu considero muito boa, olha eu falando. Mas é o como você não quer também, entende? Porque querer...
A gente sabe muitas vezes como. Eu quero estar naquele lugar bem, segura, feliz, alegre, sei lá, tipo, autossuficiente, rica, com dinheiro, bem-sucedido, o que quer que seja. Mas o que eu não quero, né? E aí, quando eu me pergunto o que eu não quero, é quando de fato eu lido com muitos problemas que eu tô evitando. Exemplo, eu não quero chegar nos meus 30 anos falida. Ou, sei lá, vou dar o meu exemplo. Eu sou autônoma e eu só posso contar comigo, 100%, né? Não tem com quem eu conte. Se eu não tenho racionalidade e organização financeira, eu muito provavelmente vou chegar nos meus 30 anos de maneira avulsa, aleatória e completamente perdida. Eu não quero isso. Já que eu não quero isso, quais são as minhas opções? Eu posso contratar o serviço de um contador, eu posso entender a minha realidade financeira hoje, eu posso olhar para a minha vida como um investimento, olhar para o custo que eu tenho no meu dia a dia como um investimento, mas isso dá trabalho. Por quê? Porque isso exige de mim disciplina. E eu poderia muito fácil ter vindo de um lugar onde a minha bolha e meu cordão umbilical não foi cortado simbolicamente, eu não me emancipei, e a minha mãe, os meus pais, os meus avós, a minha família é o meu lugar seguro. E aí o que antes poderia ser bom passa a ser o seu maior inimigo, entendeu? Nossa, eu penso muito nisso, assim, de como a família te ajuda muito, mas também te prende nesse processo. Com certeza. A sua rede de apoio, de convívio, pode ser uma faca de dois gumes mesmo. Nos 20 e poucos, a gente tem essa insatisfação constante que leva a uma necessidade, como uma necessidade de pedir demissão, de mudar de emprego, de mudar de país ou até mesmo de mudar de relacionamento. Mas esse estresse faz a gente nunca se sentir completas e isso vira uma constante, né? Um ciclo. Com todas essas opções, vem o medo da mudança, porque a gente tem a vontade, o impulso, mas aí a gente volta para trás e pensa, e se eu fizer isso e não der certo? Como lidar com as incertezas e a coragem para seguir? Tá. Caraca, essa daí eu vou falar muito, eu acho. Primeiro, a ideia de você estar completo, ela também é um pouco utópica. Então, o ideal é que você não esteja. Porque se você parar... não esteja completo. Não, mas é porque a cronologia da coisa diz o seguinte. Quando que você completou, de fato, todas as fases da vida, né? Quando você morre. Mas tem um cara que fala isso, eu nunca lembro, cara. Eu sempre Exato. cito ele, eu nunca lembro. Que é tipo assim, a única pessoa que não tem desejos é a pessoa morta. Exato. E até a questão da frieza, assim. Eu falo sempre com as pessoas, ai, que mania chata. De hoje em dia, não é só de uma geração, mas de hoje em dia, essa coisa do não sentir. Eu falo muito, eu brigo a beça. Brigo não, porque eu não brigo com o paciente, mas às vezes eu dou uns acorda-leão e falo, cara, a insensibilidade é o morto, sabe? É o frio. Quem que não sente alguma coisa? Você vai ser um morto-vivo? Tá doido, sabe? Mas assim, a coisa do estar completo, talvez ela fale um pouco sobre você entender quais são os cômodos, entender a vida como uma casa e entender os cômodos como lugares os quais você transita dentro de você. Não necessariamente são cômodos mobiliados e preenchidos ou um armário com todas as roupas ali, mas fluidamente, exato, fluidamente pessoas passam por aquela casa, você muda dentro daquela casa, você faz obras dentro daquela casa, ela nunca vai estar completa, mas justamente porque ela vai estar viva. Uma casa completa é uma casa de mostruário, ninguém habita ali, mas você almeja aquilo, né? Então tem diferenças assim. E essa coisa do... outro ponto assim crítico também. Eu problematizo bastante as coisas, porque o universo da psicologia ele pode ser muito preso no clichê e no óbvio. E aí eu falo uma coisa e acabou. É isso aí. Então é bom absoluta. Exato. É bom problematizar pelo seguinte: essa necessidade, esse desejo insaciável, que é muito assim presente na crise dos 20, hoje ele tá 15 vezes mais inflamado por conta, de novo, do telefone, e você assistir a vida de alguém, e você ter uma pessoa que já não é mais a sua referência, ele é o seu desejo. E ele é tão perigoso porque você já não deseja mais a sua própria vida. Você deseja o que aquela pessoa tá fazendo, o que ela tá conquistando, o que ela tá plantando e semeando, e aí você vira um telespectador invejoso. As pessoas odeiam essa palavra.
mas eu sempre trago, porque a inveja, ela é muito presente no nosso dia a dia, ela é um super tabu, Isso que eu ia falar. e né? Quer falar? Não, eu ia falar isso. É um Exato. super tabu a gente dizer que tem inveja. Sim. Tipo assim, isso é uma coisa muito louca pra mim, de você querer ter a vida do outro, porque isso é uma coisa que eu particularmente nunca senti. Sim. Tipo, eu invejo certos momentos, certas coisas, sim. Se você me disser que Sim. você não inveja, eu não vou acreditar. Perfeito. Mas eu não consigo entender como você consegue querer ser outra pessoa e deixar de ser você com as suas qualidades e tudo. Por mais difícil que esteja o momento que você esteja passando, tudo isso, não consigo deixar de ser eu, sabe? Sim. Que bom. É. Preach. Yes. É bem difícil. Mas eu acredito que seja isso, assim. Você tá muito desinteressado e você tá buscando enlouquecidamente essa coisa da realização. É tão perigoso, porque esse mundo novo, assim, do surreal e do virtual, que é o que a gente consome muito hoje em dia, você realiza o seu desejo a partir da realização do outro. Uhum. E você se frustra muito, porque no momento em que você desliga aquela tela, para em casa, olha ao seu redor e pensa, cacete, eu E não tenho agora? nada e eu não tenho nem a mim mesmo, é que você sente esse sofrimento, essa angústia, esse limbo. A crise dos 20, ela te coloca justamente nesse limbo. É a náusea. A náusea tem um livro que se chama Náusea, inclusive, terrível. Vamos botar Difícil de ler. Não, indicar é um desafio. Ah, não. Leiam. Quem Mas quiser. tem algo mais fácil? Depois você Depois indica. eu indico, mas a náusea é esse sentimento assim, frio, gélido dentro de você, que te deixa angustiado e você fica, cara, não adianta eu ir pra lugar nenhum. Paralisa mesmo. Te paralisa 100%. Então, essa coisa da comparação, ela vem muito desse lugar, ela é bem enlouquecedora, eu diria, essa é a palavra, assim. Você pode ler de novo a pergunta, porque foram muitas coisas no meu como lidar raciocínio. com as incertezas e os términos ter também. coragem, né, pra seguir em frente. Tá. Incerto sempre vai ser, porque a gente não faz ideia do dia de amanhã. Só tem uma certeza. Na verdade, a gente tem muitas boas certezas que não são tão... Tem um livro chamado Pra Toda a Vida Vale a Pena Viver. Essa autora, Ana Paula Arantes, não sei se é isso, Arantes não é. Eu passo para vocês depois. Ela fala sobre o envelhecimento e ela despotencializa um pouco essa sina que a gente tem da morte, sabe? É aquele um dia que vale a pena. A morte é um dia que vale a pena viver também. É da mesma escritora. Tá. Então ela te tira um pouco desse foco, porque quando você teme muito isso, na crise dos 20, eu sempre falo isso, que corrida maluca é essa que te colocaram e você não faz ideia? Exato. São, na verdade, limites sociais impostos que meio que pré-determinam a maneira como você vai se sentir em relação à fase que você tá. Então, a incerteza, ela é um fato. É a mesma coisa que você chegar na terapia e falar assim, tá, eu me sinto muito insegura em relação a isso daqui. Eu não vou acabar com a sua insegurança. Eu vou encontrar uma maneira de te ensinar uma nova perspectiva, um novo ponto de vista, para que você se sinta mais seguro e as coisas se equilibrem. A ideia da angústia e do desespero é só e somente só com base no desequilíbrio. Então, eu não tenho como acabar com um sentimento, eu tenho como te encontrar maneiras de compensar aquilo a partir da sua tomada de consciência, entendeu? E a ideia da incerteza é isso. Eu tenho muito medo da incerteza, mas o quanto você tem se apegado só ao que é incerto. Exemplo. Será que eu vou chegar daqui a um mês com, sei lá, o peso que eu gostaria de ter? Porque é uma sina hoje também, a gente fala muito de distúrbio alimentar. Eu não tenho como te dar certeza de que daqui a 40 dias você vai atingir essa meta. Mas eu tenho como te dar a certeza de que se você fizer por 5 dias isso daqui e exercitar a sua disciplina, você vai chegar com menos. O que a gente escolhe? O peso na balança, certo? A sina da angústia e que faz você se sabotar porque desencadeia 1000 sintomas de ansiedade e depressões e afins. E aí passam os 40 dias, eu não alcancei o meu objetivo e eu vivi só da minha incerteza que alimentou só e somente só. Entenderam esse raciocínio? Entendi. É como se fosse assim, ao invés de você ter uma meta definida, você ter um plano de ação que vai te fazer chegar naquela meta, mas a meta também não pode ser uma coisa concreta, tem que ser assim, é um caminho mesmo, né? Como se você olhasse mais pro caminho do que pro destino final. E aí entra o que a gente falou lá no começo também.
o risco que você assume é o que vai te colocar frente a situações que podem te ensinar sobre resiliência, que podem te ensinar sobre a tal da coragem. Eu vou te dar um exemplo. A gente fala, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Quer se sentir mal? É você se perguntar se o que te falta não é coragem, se o que você tem é excesso de covardia. Com você mesmo, entendeu? Que é, de novo, um outro tabu. O quanto você tá sendo covarde nessa situação. Exemplo, eu não tenho coragem de falar pro meu parceiro que eu quero terminar com ele. Me falta coragem de terminar. Inverte a pergunta. O quanto você tá sendo covarde de segurar uma pessoa numa relação que você tem total consciência de que você não quer mais e você não consegue terminar. Te incomoda. Chama muito mais atenção, né? Exato. Te incomoda muito mais. E são as coisas que a gente evita fazer contato. Então, nessa crise dos 20, essa incerteza, essa coisa do caraca, pra onde eu vou, de onde eu vim, o que eu vou fazer e como vai ser daqui pra frente, ela precisa ser confrontada com algumas certezas, as quais você pode assumir a responsabilidade com base na autocrítica, na autorresponsabilidade e afins. E para concluir essa questão do término dos relacionamentos e das mudanças. Eu acredito que seja porque as fases não coexistem mais. Então, eu começo um relacionamento com 14 anos, eu sinto muito se você tiver 14 anos e estiver num relacionamento. Também. Muito provavelmente você vai passar por uma crise e talvez vocês não sejam mais as mesmas pessoas depois. E é natural que a gente se desapaixone. E é natural que a gente se desencante. E é natural que a gente rompa o ciclo. Então, é muito comum nessa fase você viver a experiência de morar 3 meses, 6 meses fora. Eu, inclusive, acho mega saudável. Acredito que quem vive dentro dessa realidade, desse padrão, deve sim, claro, né, usando viver essa experiência. E é basicamente isso, assim, é natural. Mas a gente, aproveitando que a gente entrou nesse tema, né, de se você tem a condição e tal. Sim. Um outro tabu também que eu acho que é muito forte é essa necessidade da gente encontrar um propósito. Primeiro que tem muito essa ideia de que o propósito é uma coisa só, uma coisa única que a gente precisa encontrar, mas ao mesmo tempo que a gente precisa encontrar o propósito e tem a pressão de ter sucesso financeiro e prosperidade. A gente quer tudo, quer ser feliz e tal, mas assim, como encontrar esse equilíbrio? Tá. A abordagem que eu trabalho, o existencialismo, ele acredita que a sua existência precede a sua essência. O senso comum, ele diz que você nasce com uma essência, né? Uma áurea. Durante a crise dos 20, inclusive, você busca muito esse propósito, às vezes até transcendente, de quem né? você é. Exato. E o autoconhecimento, ele não precisa necessariamente ser tão profundo assim, tão holístico e tão, enfim, transcendental, sendo redundante, mas enfim. A minha abordagem, ela acredita que você precisa viver para entender a sua essência ou entender quem você é. A gente tem muito medo do risco de viver uma experiência. E às vezes a gente passa uma vida inteira buscando a nossa essência e a gente nem entendeu qual ela é, porque de fato você é muitas, entende? Porque você ficar olhando pro céu e pensando quem eu sou realmente. Exato. Vai ficar mais complicado do que você se E é por isso até, né? E é por isso até que eu sinto que é muito perigoso quando você faz, sei lá, mapas e etc. Não indo contra, porque eu adoro, inclusive eu faço, mas porque às vezes você tá em um momento tão vazio e tão vulnerável que aquilo passa a ser o seu carro-frente. É como se fosse um determinismo, né? Exato. Principalmente nos diagnósticos hoje, exemplo. Porque eu tenho não sei o quê. Tá, mas você não é seu diagnóstico, amor. Você ainda é uma pessoa. Vamos elaborar em cima disso? E aí, a gente precisa também tirar essas camadas, sabe? A ideia do propósito, eu sinto que ela é legal quando você fragmenta. Isso eu ensino na minha abordagem. Eu meio que inventei, mas eu odeio falar que inventei, mas é porque deu certo. Tá dando certo há 8 anos. Então, assim, vamos manter essa régua. Mas eu sinto que fica... Será? Tô brincando. Não sei, vai que... Não sei, mas dá certo pelo seguinte. Eu ajudo... A partir do fragmento que eu faço com o paciente, ele consegue ter uma contemplação maior. O propósito pode ser algo que você enxerga para sua vida inteira. Exemplo, eu tenho o propósito de ser uma boa mãe.
Isso é o seu desejo, isso é o que você almeja, isso é o que vai, de fato, fazer você pensar no seu trajeto, na sua caminhada de vida. Então, ele é bem grande, sabe? Agora, o seu propósito, ele precisa desses pequenos fragmentos que vêm vindo embaixo, que falam sobre a sua essência, sobre o seu jeito, sobre o que te sensibiliza, sobre o que te traz uma felicidade genuína e extraordinária, sobre o que te cativa sozinha. Quando você não tem ninguém ao seu redor, o que faz você se sentir em paz, ou o que faz você se sentir bem com você mesmo, ou o que faz você usar 100% da sua liberdade. E aí, quando você vai para esse lugar, você meio que dimensiona as coisas de outra forma, sabe? Você fica, tá, eu tenho esse propósito, mas qual é o meu objetivo para daqui a 1 ano? De novo, vai te incomodar muito mais. Porque às vezes eu fico no meu propósito de vida e, com todo respeito, você não tá indo pra lugar nenhum. E você não consegue, assim, traçar um plano de ação tão longo prazo dessa forma. Exato. É aquela coisa, o complexo é o que a gente mais ama, porque é onde você pode burlar e encontrar brechas pra falhar, sabe? Sim. O simples, o papum, ele te confronta em lugares que você mais evita, entendeu? Essa coisa do propósito na crise dos 20, ela precisa ser desmistificada. E outra coisa, papo de psicóloga 100%. Tem uma diferença muito grande entre você viver um problema e você viver uma catástrofe. A nossa geração catastrofiza coisas. Então, você chega com uma questão que você acha que é um problema. E quando a gente elabora e busca ressignificar aquilo, ou compreende de fato o que é aquilo, de onde vem e por que acontece, ela deixa de ser uma catástrofe e ela vira só um problema. E quando ela é só um problema, ela muitas vezes exige muito mais do seu racional, entendeu? A catástrofe, ela muitas vezes vai para um lugar de pouca ação. Exemplo, caraca, passou um tornado aqui e destruiu tudo. Eu não consigo amanhã resolver isso. Mas se eu tenho um problema na pia da minha cozinha e aquilo tá alagando há 3 semanas, é uma catástrofe, não é? Depois de 3 semanas. Sim. Enquanto era só um problema na pia, às vezes a gente faz muito isso. E na crise dos 20 é muito fácil fazer isso. Porque você não tem a experiência, você tem o pânico, você tá no limbo e todos os seus problemas passam a ser os maiores do mundo. E aí você vai adultecendo e você vai pensando assim, eu não acredito que eu sofri por isso. Então, é bem papo de psicóloga a gente entender que alguns sentimentos precisam ser só o que eles são. Algumas fases precisam ter um limite para que elas sejam uma fase, e fronteiras são muito importantes nessas horas. E o senso de autorresponsabilidade, que vai ser seu maior aliado, é quem vai chegar e dizer assim, tá, isso daqui já deu, eu preciso resolver, e aí eu vou pro plano de ação, que é o que você falou. E é bem difícil. Eu entendo, gente, que é difícil. A gente chegou a falar o negócio dos 30, a idade do sucesso, que é uma pauta que eu acho que tá muito na indústria, né? Que a gente cresceu tendo esse negócio primeiro dos adolescentes que pareciam adultos, então a gente via rebelde e queria ser, tipo, aquela galera lá com 18 anos, e aí fazer 18 anos a gente tava de aparelho, tipo, na casa dos pais, super dependente, pedindo lanchinho pra mãe à tarde. E a outra coisa, a segunda coisa que eu acho que impactou muito é a visão do sucesso financeiro, como a gente disse, de chegar aos 30 e ter tudo. Eu acho que isso teve um impacto muito grande, principalmente quando a gente fala, tipo, de séries como Sex and the City, que eu amo, assim. Eu amo. Ai, tudo pra mim. Meu Deus. E aí, Carrie lá, tipo, super bem sucedida, escrevendo, e ela sai pra almoçar com as amigas, e a gente fica assim, eu quero ser assim em Nova York com os meus 30 anos. Andando de salto agulha. Não fala. Pra ir à banca. Ai, meu Deus. E aí, não acontece, né? A gente fica frustrada, assim. Eu acho que isso acaba tendo um impacto na nossa vivência. Sim. Como você acha que isso impacta a nossa autoestima e a nossa autoconfiança, esse entretenimento que a gente consumiu desde pequenos, assim? O adendo que eu acho mais importante é que a gente não pode esquecer que foram 2 anos de lockdown. Às vezes eu tenho a sensação que Mas a gente apaga. Deleta da nossa cabeça. Assim, tem 3 coisas que eu poderia contribuir pra galera pensar. A primeira é a seguinte: a vida sempre vai ser atemporal. A ideia de contagem, aniversário, número e ano, enfim, isso
a gente precisa deixar de lado quando o assunto é maturidade. Vou dar 2 exemplos que aconteceram na minha vida que me marcaram muito. O primeiro foi na época que eu fazia estágio na faculdade. Eu era muito nova, eu tinha, sei lá, 20 anos, 19 anos. E a minha professora do estágio dividiu uma experiência de uma aluna que foi da terapia social, fazer um serviço de atendimento social com uma idosa de 83 anos. E ela chegou muito chateada porque ela falou: o que eu vou trabalhar com uma mulher de 83 anos? Tipo, de fato, o que você pensa, né? Ela tá no fim da vida. E eu lembro que minha professora falou: olha, se você morrer amanhã, ela tem mais tempo de vida do que você. Pesado. Mas é. 1 minuto. Porque essa me marcou muito e eu pensei, caraca, sim. Então, essa é a primeira ideia de atemporalidade. E a segunda foi o meu avô, quando ele teve... Meu avô Roberto. Terminou a primeira vez na vida dele um relacionamento. Porque ele foi casado com a minha avó até o momento em que ela faleceu. Depois ele começou a namorar, enfim, ele é super bem casado hoje. E quando ele terminou com ela, eu lembro que ele me ligou uma vez e falou assim: eu nunca terminei, caralho. Ele não... Vai ter um pi? Não sei, posso xingar? Eu sinceramente não sei. Então, porque a autenticidade de vovô foi assim. Ele falou: nunca terminei, caralho, o que eu faço? Me senti um garoto de 16 anos e ele me falou isso no telefone. Ele falou: a maturidade é atemporal. Nunca foi passar com 85. Parecia um garoto, o que eu achei o máximo. E isso é legal para demonstrar que existem essas versões dentro da gente. Então, é importante conectar com essa coisa do lockdown, dos 2 anos e afins, porque essa ideia de chegar nos 30 desse jeito e com essas referências não é só sobre a sua motivação, o seu desejo, da onde vem o senso de frustração. Eu penso que o que eu fiz não foi suficiente. Da comparação. De novo, ou então também aquela coisa do... Cara, eu não fui boa, eu não me dediquei na minha vida, eu não estudei o tanto que eu devia, eu não trabalhei o quanto eu deveria, eu não dei atenção pra isso. E aí eu cheguei nos 30 sem casa, sem apartamento, sem independência, sem o quê? Na verdade, eu não estive atenta a mim. E são circunstâncias, muitas vezes, alheias a você, que falam muito mais do lugar que você tá e pedem para que você observe. Exemplo, eu tenho pacientes que estudam, que moram no exterior e eu falo: entenda a cultura que você vive hoje, como funciona a economia do seu país, para que você vá de encontro com as suas realizações. E aí, essa questão do... como que eu lido com a frustração de tentar e talvez não ter realizado tudo? Ou como que eu passo por essa fase do adultecimento de uma maneira mais sólida, de acordo com as coisas que eu realizei e afins? Eu preciso fazer o que está no meu alcance, mas é no meu alcance, não é no alcance dos outros, pela régua dos outros ou pela ideia utópica de que o mundo é uma bolha dentro das expectativas que eu criei, entendeu? E aí eu posso dar o meu exemplo. Depois da pandemia eu fiquei alucinada. Eu acordava num dia e pensava: vou morar fora, vou fazer um mestrado, depois eu vou fazer uma pós, e aí eu vou comprar um apartamento, e aí eu vou ser mãe até meus 30 anos. Porque o mundo pode acabar. Sei lá o que eu pensava, sei que eu tava louca, fora de mim, completamente desorganizada. E aí, eu nem gosto de usar essa palavra louca, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí eu entendi o peso dos 2 anos de lockdown, porque eu comecei a pandemia com 25 e saí da pandemia fazendo 28 praticamente. Então eu tinha a sensação de que eu tinha perdido esses 2 anos, o que é péssimo, porque você vive o luto, entende? E entender que essa urgência era muito mais uma pressão externa do que minha, necessariamente. E aí é quando você é obrigado a inverter a lupa e pensar: nesse palco, nesse show, onde eu sou a atriz principal, quando eu sou a telespectadora da minha vida, o que eu vejo, entendeu? Com que atenção eu olho. E aí foi quando eu entendi minhas realizações e fui encontrando mais calma nessa trajetória. E é o que eu aconselho todo mundo a fazer, assim. É olhar com mais calma pro processo mesmo. Exato. Ter mais paciência, que eu acho que é uma coisa... Você até falou que a gente não tem. Hoje em dia a gente quer tudo ao mesmo tempo e pra ontem.
Agora a gente vai responder algumas das perguntas que vocês mandaram lá na caixinha no 20 e poucos. Se você não segue ainda, @20 e poucos club lá no Instagram. Antes de encerrar, eu queria lembrar de vocês de seguir o 20 e poucos nas redes sociais, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar seu like e seu comentário aqui nesse vídeo. Eu quero saber o que você achou, me conta aí. E se você também tem alguma sugestão de tema ou convidado para o nosso podcast, manda lá no Forms que tá no Instagram, lá na bio. A gente tá sempre aberta, né, de ouvidos abertos para nossa comunidade de ouvintes. Vamos começar então para as perguntas que as meninas mandaram. Tiveram muitas, eu selecionei algumas, mas depois a Serena também vai responder lá no Instagram. Então, ninguém vai ficar sem resposta. A Ana perguntou: como lidar com a sensação de estar parada enquanto todos ao seu redor parecem estar curtindo a fase dos 20, fazendo faculdade, enquanto eu ainda nem passei no vestibular? Tá. Ana, vou ser bem direta com você. Talvez você de fato esteja parada. Mas não é necessariamente parada, e aí é legal a gente explicar. Não é necessariamente parada no sentido de estar paralisada, mas às vezes você tá rodando em círculos, insistindo em comportamentos, perspectivas, hábitos, ou então olhando para tudo que está acontecendo a partir de uma única lupa. E quando você gira, é igual um hamster na rodinha, né? Você tá com a energia ali concentrada e você não fragmenta isso. Então, seria importante você talvez focar mais a fundo na sua rotina, para que ela seja uma rotina que faça sentido para você. E quando eu digo que é uma rotina que faz sentido, ela precisa ser uma rotina que te expande e te desconforta. Exemplo, seguir o padrão de uma rotina onde você acorda às 6 e vai pra academia às 7 e toma café às 8 e, sei lá, às 9 eu tô sentado estudando, tem que fazer sentido para você. Você gosta de estudar de manhã, à noite, enfim. 2, já é um problema quando você, na sua pergunta, demonstra que tem um pouquinho de uma comparação aí, porque tá todo mundo curtindo os 20, tá todo mundo na faculdade. Quem é esse todo mundo? Eu deduzo, né, parto do princípio que seja a rede de convívio dela. Isso fala de uma sombra também de expectativas, e quando eu falo sombra, é o que vem das nossas gerações ou da rede que permeou a nossa transição, que está permeando a nossa transição. E aí é legal cortar um pouco desse cordão, sabe? Claro que a terapia ajuda muito. E o terceiro ponto é não ter medo de parar. Isso é uma questão muito séria, que eu poderia falar por horas, mas eu vou ser breve e eu acredito que vai fazer sentido para uma galera. A gente vive hoje uma aceleração louca e muito imediata por conta da rede social e por conta, né, da quantidade de informação que a gente recebe e não acaba digerindo. E eu tenho muito medo de parar. A gente associa a ideia do estar parado com estar perdendo tempo, com estar quase que morto. É uma analogia muito estranha, né? Mas quando eu paro, eu descanso. E o descanso, ele é muito importante. A galera do design que trabalha com criativo fala muito disso. Os insights vêm, a terapia acontece dessa forma. Eu fico 50 minutos conversando com o meu psicólogo, mas o insight eu vou ter depois de 3, 4 dias, quando eu tô, sei lá, cortando tomate, de repente eu penso assim, veio sobre mim. Nessa fase dos 20, é legal você contar com a ideia de que parar significa talvez se movimentar menos nessa angústia e nessa busca louca por respostas em relação a perguntas que talvez você nem saiba quais são. E descansar nas suas perguntas, entende? Descansar no seu questionamento. Total. E, claro, indo de maneira mais prática, nesse período é muito legal fazer sessões de orientação profissional. Eu sempre indico para os meus pacientes, muito... Fez? Exato. É bem legal. E a orientação profissional, ela é muito legal porque ela só funciona quando você já tem uma prévia do seu autoconhecimento. E ela não vai te dar uma resposta exata. Exato. Ou ela vai te dizer o seguinte, não dá para fazer porque você não sabe nada sobre você mesmo. E aí você tem que engatar com afinco na terapia. Então, eu sempre indico a orientação profissional nessas horas como uma boa alavanca. Assim. Mas o que você falou de pausas, eu acho que pausas nesse momento dos 20 e poucos, isso é uma coisa que eu tô aceitando mais agora, porque eu sempre fui muito resistente à pausa. Sim. Eu sempre fui aquela pessoa que emendou uma coisa na outra. Sim. Mas agora eu vejo as pausas como um momento de clareza para as minhas perguntas, e como uma pessoa criativa, eu vejo as pausas mais necessárias ainda, né? Porque se você não
não se dá pausas, você literalmente não consegue espaço pra pensar. Sim. É isso, assim. E a clareza vem quando você não tá pensando no problema. Sim. O exemplo que eu sempre dou, a analogia que eu sempre faço, que é impossível de esquecer, é que quando você planta uma sementinha e ela cresce, ela vai tendo mudanças muito evidentes. Mas quando ela, sei lá, um pé de morango, no momento em que ela começa a brotar um moranguinho, Você tem mais nada pra fazer ali, minha filha. Ou tu rega e espera, ou então tu vai ficar na ansiedade de comer verde, sabe? Então, esse é o momento dessa crise. Você precisa esperar o que está se desenvolvendo. É o processo do barro pro tijolo, né? Total. E isso vai levar tempo, não vai ser imediato. E nem todo mundo vai levar ao mesmo tempo, né? Exato. Acho que também, respondendo a pergunta da Ana, acho que é um pouco disso. Com certeza. E o que você falou várias vezes de se a comparação tá no Linear. mesmo patamar, tá Exato. linear. Show. Vamos agora para a próxima pergunta, que é a pergunta da Bruna. Ela perguntou assim: como lidar com a crise de que achava que sabia quem eu era e o que eu queria fazer e agora eu tô perdida? Tá. A gente pode mudar um pouco as palavras, porque eu sinto que as palavras, elas são muito... A lírica é muito complicada, né? O literário é muito complicado. A gente não pode... a gente precisa pecar pelo excesso, porque... Eu achava que eu sabia quem eu era. Na verdade, você de fato pode ter sido aquela pessoa por um bom tempo. Você não se identifica mais. E não é que você esteja perdida. Você tá descobrindo coisas. E nesse período é como você abrir uma gaveta com 1000 coisas dentro. Eu sempre dou esse exemplo, assim, do closet. Tipo... Carrie Bradshaw. Não, mas cara... Ai, amei. Você abre seu armário e, de repente, você se dá conta de que você mora em um lugar que faz 9 graus e tinham 40 biquínis e 3 casacos. É, literalmente, a Carrie Bradshaw saindo de vestidinho por Nova York. Yeah, it's a thing. Então, talvez você não esteja perdida. Talvez você só esteja em um momento de estranhamento. Porque além de você não saber de fato quem você é, você ainda tá tendo que se questionar quem você escolhe ser. É muito bom quando você tá explorando, e é por isso que eu troco as palavras, assim. Sai da ideia de que você tá num labirinto, porque o autoconhecimento não é um labirinto, ele vai te levar a algum lugar, e você sabe aonde ele vai te levar quando você mergulha, então não é um labirinto. E você não tá perdida, você tá desbravando. E aí é quando o vocabulário traz essa coisa da inteligência emocional. Você tá descobrindo, você tá desbravando, você tá investigando, você tá reconhecendo. E a gente associa isso ao perdido, né? Mas não necessariamente você tá perdido. É só pra tranquilizar mesmo, porque é legal. E também tem a ver com a resposta da outra pergunta, que é a das pausas. Sim. Também faz sentido aqui. Sim. Esqueci o que eu ia falar. Adorei. A terceira pergunta é da Isabel. Como eu sei que estou no caminho certo e se estou fazendo o que é pra mim? Outras, tipo, tudo se interliga, né? A crise é muito incomum. Eu falo aqui no 20 e poucos, estamos todas vivendo a mesma vida. Que é claro que, assim, temos vivências muito diferentes, mas a gente acaba tendo as mesmas crises. Essa pergunta, ela é bem subjetiva e ninguém vai te responder. Eu sinto muito, eu queria. Se eu tivesse a resposta, eu tava milionária. Tô brincando. Não, falando sério agora. É legal a terapia nessas horas, porque... fica bem evidente também um discurso inseguro, sabe? Do tipo, como eu sei que o que eu tô fazendo é pra mim, isso só você vai saber, porque precisa fazer sentido. Se você tá na dúvida, talvez não faça tanto sentido, então isso já é uma resposta. E a ideia do caminho certo, isso é mais cultural também. E eu gosto sempre de problematizar, porque da onde vem a ideia do caminho certo, né? Isso é bem religioso até. Então é legal a gente... talvez desmistificar e desconectar também essa coisa do certo e errado. Porque não existe, teoricamente, certo e errado, principalmente quando você tá nessa jornada. Existe o que... E aí, a ideia do caminho, ela vai fazer cabum com essa informação. A gente sabe qual é o caminho certo e o errado, partindo do princípio que os responsáveis e os adultos que nos criaram falam, isso tá certo, isso tá errado. Muitos não explicam o porquê e você acaba sentindo medo. Então você não experimenta aquele caminho só e somente só por isso, não porque você sabe. E quando eu vou para esse lugar do... eu preciso medir as consequências do lugar pelo qual eu estou passando...
eu começo a me questionar se aquilo tá certo ou errado. Exemplo, eu tô indo fazer um hiking em um lugar e eu não tenho nenhum equipamento e eu vou machucar os meus pés e eu vou sentir fome e eu não tenho comida e eu não tenho nada. Isso tá certo ou errado? Tá errado. Por que tá errado? Porque todas as consequências vão ser negativas. E aquele caminho não vai ser bom pra mim. Te leva a um lugar ruim. Exato. Então, e talvez o lugar ruim nem seja o final. Seja a consequência. Exato, só a consequência. Então é legal sempre incentivar as pessoas a se perguntarem. Quando o caminho parece não ser o certo, questione a sua ideia de certo, questione o caminho e questione como você passa por esse caminho. Isso vai abrir um buraco. E essa questão que eu falei da insegurança que parece estar bem presente no discurso, eu acredito que é mais uma busca na terapia mesmo, sabe? De validação das suas escolhas. A última pergunta é da Gabi, que também tem muito a ver com isso. Acho que o que você vai ter pra explicar pra ela vai ser mais ou menos isso também. Por que é tão difícil e o que fazer para ser menos difícil? E aí ela tá falando da crise dos 20 propriamente dita. Sim. A ideia do difícil também, ela pode ser... Às vezes eu tenho a sensação de que eu venho passando pano nos processos, nos mergulhos terapêuticos, aí a pessoa vai começar a fazer terapia comigo, eu vou falar, cara, isso vai ser brabão, e aí ela vai ficar... Mas parecia ter sido tão fácil. É pra ser difícil. Que bom que é difícil. E sempre que eu falo do difícil, eu lembro das minhas aulas de matemática. Que serviram de alguma coisa, de fato, né? Serviram? Com certeza, muito. A matemática... De que maneira, assim? Olha, eu fiz Kumon e foi maravilhoso, porque... Mas Kumon o Kumon, apesar de ter sido só sobre números, né? Me deu muita capacidade de não ter medo de pensar só na minha cabeça. Eu aprendi muito sobre silêncio no Kumon, porque você não fala o cálculo que você está fazendo e você não usa nada externo a você. Então, acho que o primeiro contato que eu tive com a minha consciência foi no Kumon e isso foi incrível, porque me ensinou muito. Mas eu falo da matemática, da parte numérica da coisa, porque são etapas. Então, quanto mais difícil você tiver achando que é aquilo, ou que aquilo está sendo muito desafiador, se pergunte as pequenas ferramentas ou as pequenas etapas as quais você não domina. E aí você é obrigado a rebobinar o seu processo. Exemplo, eu quero montar um quebra-cabeça. É muito difícil montar um quebra-cabeça de 1000 peças, por exemplo. Existem etapas. Eu posso separar as peças que sejam a borda. Isso eu aprendi com a minha mãe, graças a Deus também. Ela me deu esse alavanco e faz sentido hoje. Eu separo as bordas, eu separo as quinas. Eu posso separar por cor. Eu posso começar a montar, sei lá, a partir de uma imagem que eu identifiquei da caixa. O muito difícil é só a ideia de montar o quebra-cabeça. As pequenas etapas muitas vezes não são respeitadas, são atropeladas. E aí eu penso, isso tudo é muito difícil. Pensa em uma etapa. Exemplo, eu tenho muita dificuldade de, sei lá, escolher o curso da graduação que eu vou fazer. Esse é o único problema que eu vou lidar. Eu pego muito paciente que chega na crise dos 20 no consultório e eles trazem uma lista de problemas. E aí na primeira sessão eu falo, você vai voltar pra casa, vai olhar pra essa lista e vai escolher 3. Eu não vou resolver 10, nem a pau, muito menos você, que vai ficar com esgotamento. Você não consegue gerenciar tantos problemas. E muitas vezes começa num efeito dominó a te ajudar a resolver o outro. Sim, total. Serena, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. Assim, eu esse que papo. agradeço. Gente, vocês vão ter me visto aí, eu fiquei assim, tipo, teve horas que eu fiquei assim, refletindo muito. Mas assim, eu acho que a sua contribuição nesse episódio foi muito importante, a sua visão também. Feliz. Eu tenho muita certeza que muita gente vai se identificar com o que a gente conversou aqui. Muito obrigada mesmo por aceitar o convite. Eu espero que você que está ouvindo também possa se sentir menos perdido agora nesse momento, passando pela crise dos 20. Afinal, estamos todas vivendo a mesma vida. Sigam a Serena também e acompanhem o trabalho dela nas redes sociais, né? Fala o seu arroba. PSI, Serena da Mata com 2 T's. Ela traz umas reflexões também muito boas lá. Que bom. Então é isso, gente. Quero agradecer por vocês estarem aqui em mais um episódio com a gente. Esse episódio é um oferecimento da agência de marketing L Faria. Até o próximo episódio. Beijo, 20.